Olá pessoal, chegamos à nossa terceira e última aula, a aula mais interessante para nós gestores e futuros gestores como vocês, onde nós trabalharemos as demonstrações contábeis, análise horizontal e vertical, índice de liquidez, índice de endividamento e índice de lucratividade. Então as demonstrações contábeis, que são as saídas da contabilidade, elas fornecem informações sobre a posição patrimonial e financeira, além de evidenciar o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, pessoal. Então, essas demonstrações que elas vão subsidiar a tomada de decisão dos gestores, aliadas a outras ferramentas que serão apresentadas nessa aula. Então, pessoal, a primeira demonstração contábil é o balanço patrimonial. Apresenta uma demonstração resumida da posição financeira da empresa em um dado momento. Então, nós já apresentamos de forma mais detalhada o balanço patrimonial, podemos dizer que essa demonstração é a principal da contabilidade, aliada à demonstração do resultado do exercício, que ela pretende demonstrar qual o lucro ou prejuízo do exercício publicado, bem como a sua estrutura de apuração, demonstrando o caminho que o dinheiro percorre dentro de uma empresa até ser apurado o seu lucro. Então ele traz a demonstração de receitas, custos, despesas, demonstrando como é que chegamos ao lucro ou ao prejuízo. Isso permite que nós tomarmos ações futuras para mitigar possíveis problemas ou alavancar as qualidades da empresa. Temos também a demonstração do fluxo de caixa, que indica informações sobre a movimentação e o saldo de caixa e equivalentes de caixa. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, revela as variações ocorridas no patrimônio da empresa, bem como a causa delas e o efeito que tiveram sobre esse patrimônio. E a demonstração do valor adicionado, que é exigida apenas para empresas de capital aberto, indica o valor da riqueza gerada pela companhia e a distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza. Temos também as notas explicativas. Ela não é uma demonstração, porém ela contém informações que complementam as demonstrações contábeis, como por exemplo critérios contábeis de avaliação, de investimentos. Então ela traz informações detalhadas do que nós não podemos enxergar nas demonstrações contábeis, porém são fundamentais para o entendimento das contas e das demonstrações que ali estão. Então eu trouxe aqui um sistema de informações contábeis. Então ele tem as entradas, que são os fatos contábeis. Tem o processamento, que é o registro e análise, a escrituração que nós vimos, pessoal. Tá? E as saídas, demonstrações contábeis. Então vocês podem estar achando, então acabou a aula de contabilidade, já chegamos nas demonstrações contábeis, as saídas. Ok, a contabilidade encerra aqui, pessoal. Agora começa o nosso papel como gestores, ou apoio à gestão. Então, as demonstrações contábeis, elas trazem números, e esses números são frios. Então, para nós entendermos, existem ferramentas. Então, eu trouxe aqui a análise horizontal e vertical, onde a análise horizontal evidencia a evolução de elementos das demonstrações contábeis, caracterizando tendências e permitindo também a comparação com outras empresas. Então, você consegue comparar duas empresas ou a evolução dela no tempo. E a análise vertical, ela determina a relação de uma conta com o todo. Então aqui a relação de uma conta com o todo. Trouxe um exemplo aqui para demonstrar como é uma análise vertical e horizontal. Então trouxemos aqui os dados de uma DRE de duas empresas, pessoal. Empresa X e empresa Y. Aí eu pergunto para vocês, qual empresa vocês tendo um recurso disponível, vocês investiriam? Na empresa X ou na empresa Y? Vocês podem olhar e falar assim, professor, não preciso de nenhuma análise. Ó, uma dá a receita de 500 mil e a outra 250 mil. É a metade. Então, essa aqui tem o dobro de receita. E tem um maior lucro do que a segunda empresa. Então, não precisa de análise. Eu já escolhi a empresa X que eu vou investir. Então, pessoal, vocês já fizeram uma análise. Vocês fizeram a análise horizontal. Vocês compararam os dados de uma empresa com uma outra empresa. Então, vocês podem tomar, com apenas essa análise, uma decisão errada ou uma decisão menos favorável. Vamos ver a análise vertical, que vai auxiliar nessa análise. Então, aqui, análise vertical. Eu tenho como a receita bruta o 100% para as duas empresas, que é o meu valor maior, é o maior valor, é o total desse demonstrativo. E aqui eu tenho a participação das outras contas. Então, R$20 mil, ele é equivalente a 4% do total da minha receita.
O mesmo aqui é a minha receita operacional líquida, 480 mil, equivale a 96% do meu total de receitas. E assim por diante, pessoal. Mas observem aqui no final que o meu lucro de 110 mil, ele representa 22% da minha receita. Então eu tive uma receita de R$500 mil, porém eu tive um lucro de 22% nessa relação. A empresa Y tem uma receita mais modesta. Observem aqui a mesma relação, 5 mil equivale a 2%. E vamos já direto aqui, pessoal, ao lucro, 38%. Então observem que ela é mais eficaz no seu resultado do que a empresa X. Então podemos fazer uma análise que se nós investirmos na empresa Y, que dá 38% de lucro, se nós dobrarmos essa receita dela para ela alcançar o patamar de R$500 mil, ela vai me dar um lucro de 190 mil, porque ela é 38%. Então observe que para tomar a decisão é importante fazer a análise conjunta desses itens, tanto a análise horizontal e a análise vertical. Então aí você faz novamente a análise horizontal. Perceberam a importância de fazer a análise conjunta? Além da análise vertical e horizontal, nós temos os indicadores que vão contribuir também para a tomada de decisão. Então nós temos os índices de liquidez. Os índices de liquidez demonstram a capacidade da empresa em honrar seus compromissos, sejam eles de curto ou longo prazo. Então esse índice de liquidez demonstra quanto que eu tenho de ativo para pagar as minhas obrigações. Então isso demonstra a saúde da empresa, né? Os índices de liquidez são divididos em 4. Liquidez geral, onde ele utiliza o ativo total, que é o ativo circulante mais o não circulante, e o passivo circulante e não circulante. Então é só o exigível, só o que eu tenho de obrigação com terceiros. Então o resultado desse índice vai demonstrar o quanto que eu tenho de bens e direitos na totalidade para cumprir com as minhas obrigações com terceiros, que é o passivo circulante e o não circulante. A liquidez corrente, aí ela já vai saneando, já vai limpando esses números. Aqui ela já analisa somente o ativo circulante e o passivo circulante. Então, quanto que eu tenho de ativo circulante para honrar com as minhas obrigações de curto prazo? Então, aqui considero só a conta caixa, banco, aplicações, contas a receber e estoques. Liquidez seca, já vamos afunilando mais ainda a análise. Percebam que aqui eu uso o ativo circulante e o passivo circulante. Desculpa, pessoal. Porém, eu faço a dedução dos estoques. Por quê? O estoque eu ainda tenho que converter em venda, receber, para poder ter esse recurso para honrar minhas obrigações de curto prazo. Então, aqui eu já deduzo o estoque. Esse é meu índice de liquidez seca. E o de liquidez imediata, que eu trabalho somente com o que eu tenho disponível. O que é disponível? Conta caixa, conta banco e aplicações financeiras, que a liquidez dela é rápida. Então, quanto que eu tenho? Um exemplo aqui, se a empresa fechar hoje, o que eu tenho de recurso para cumprir as minhas obrigações de curto prazo? Esse é o índice de liquidez imediata. Trabalhamos também com o índice de endividamento, né? Demonstra quanto dos ativos da empresa foram financiados por capital de terceiros e capital próprios. Então, ele indica a quantidade de capital de terceiros utilizados para gerar lucros. Então, isso demonstra o quanto a empresa está na mão de terceiros, o quanto ela precisa de recursos de terceiros para financiar as suas atividades. Esse índice de endividamento é utilizado muito por instituições financeiras para conceder crédito e por investidores, pessoal. A fórmula de cálculo é aqui o endividamento total, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante, dividido por ativo total. Então ele pega todas as minhas obrigações com terceiros e divide pelo meu ativo total. Aí ele faz essa comparação, a equivalência desses dois itens. E os índices de lucratividade. Esses permitem aos interessados verificarem se os resultados da empresa estão dentro do planejado, se o retorno está em conformidade com o esperado. Então, o que o índice de lucratividade? Vocês talvez tenham maior familiaridade com eles, porque nós trabalhamos com margem. Vocês devem ter já pedido algum desconto em algum lugar, eles falam, não, está fora da minha margem. Então, aqui vocês vão entender melhor isso. Então, nós temos a margem bruta de lucro, que ele calcula aqui o lucro bruto sobre as vendas. Qual a relação do lucro bruto sobre as vendas? Então, ele vai te dar um indicador aqui de tudo que eu vendi, quanto que representou o meu lucro. Porque podemos dizer que o R$1 é lucro, mas talvez não seja de acordo com a lucratividade que você espera. A margem de lucro operacional, como o mesmo nome já diz, ela trabalha com lucro operacional sobre as vendas.
e a margem líquida de lucro, lucro líquido sobre as vendas. Então, a margem, pessoal, observe que sempre está ligado a vendas. E de acordo com o que ela trouxer aqui, vai determinar o fator que você vai dividir pelo valor de vendas. Temos aqui retorno sobre o ativo total. Então, é calculado lucro líquido e ativo total. Perceba que aqui a gente já começa a misturar duas demonstrações contábeis. Nós temos aqui o lucro líquido que vem da DRE. Aqui, pessoal. DRE. E o ativo total que vem do balanço patrimonial. Então, a análise conjunta é que vai determinar a melhor condição de você fazer essa análise. Então, ele traz aqui o lucro líquido, ele é equivalente, faz a proporção quanto ao ativo total. Quanto equivale meu lucro líquido ao ativo total? Lembrando, R$1 é lucro, mas será que para uma empresa que tem um ativo de R$1 milhão, esse lucro é suficiente? Por isso a lucratividade. E o retorno sobre o patrimônio líquido, trabalhamos com o patrimônio líquido. Então, eu investi R$1 milhão na minha empresa, eu sou um proprietário e tive um lucro de R$1.000. Vale a pena? Não vale. Então, esse índice de lucratividade permite essa análise, pessoal. Então, nós já tivemos aqui os fatos contábeis, tivemos a escrituração desses fatos, que é o tratamento desses fatos, o registro desses fatos, e as saídas, que são as demonstrações contábeis. Pessoal, esses números, a parte da contabilidade, eles são números frios. Para nós, gestores, nós precisamos saber interpretar esses números. E aí eu trouxe algumas ferramentas, que são as análises horizontais e verticais e os indicadores. Então, pessoal, para nós, gestores, é muito importante entendermos como chegaram aquelas informações nas demonstrações contábeis e de que forma nós vamos tratar isso. Pessoal, chegamos ao término da nossa disciplina. Espero ter contribuído com a vida profissional de vocês e trouxe esse conteúdo de uma abordagem mais de gestores, considerando que todos vocês estão no curso técnico de administração. Sucesso para todo mundo, abraço!